né? Eu acho que nós chegamos, igual você comentou mesmo, eu acho que a gente chegou no ápice da indústria 4.0, né? Mas podemos sim falar que vamos caminhar para essa questão da indústria 5.0, mas desde que a gente ainda continua tendo a interação entre o humano e a máquina. Porque, cara, não dá para ficar pensando assim que aquelas questões da teoria da conspiração, por exemplo, que a máquina ela vai tomar o lugar do humano, cara. Isso aí, para mim, assim, é uma coisa que não existe, sabe? Eu acho que vai sim ter uma relação de humano e a máquina, né? Então, talvez na indústria 5.0 nós vamos ter essa situação ainda do humano com a máquina sem nenhuma sombra de dúvidas. Porque a questão da indústria 5.0, talvez ela é uma coisa que vai vir novo, né? E talvez seja um a mais da indústria 4.0, né? E eu acho que essa questão da inteligência artificial e aliada nessa questão da indústria 4.0, talvez, né, tentando trazer os cobots, né, que seria a questão de utilização da robótica ali em si, nos processos de fabricação na indústria, eu acho que nós podemos caminhar sem dúvida para a indústria 5.0, mas ainda tendo essa relação do homem interagindo com a máquina sem nenhum problema. Igual como a gente tem em casa mesmo hoje em dia, os robôs que varrem a casa, né? É uma coisa que você vai lá e dá uma instrução para ele fazer, executar uma tarefa. Sim. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que nós temos que pensar em termos de evolução. O novo pode sempre vir, né? Que não tem como pensar que não vai evoluir, porque, como eu disse, as coisas estão vindo de uma forma muito rápida, né? Não sei se talvez já para a gente guinar para esse lado da indústria 5.0, mas talvez seja sim uma questão que nós vamos ver aí num futuro não tão longe, tá certo? Talvez indústria 4.1, né? Talvez assim. um 4.1, exatamente. Porque nós chegamos num patamar que eu considero assim bem legal. Sim. Né? Eu acho que a gente está vivendo assim, nós que eu falo não somos tão velhos, mas não somos tão novos aí, né? A gente está vendo bastante transformação, né? Como eu disse para você, eu pude perceber várias coisas da época de faculdade para agora que eu nem pensava, né, que existiria. Né? A gente citou a questão que eu achei legal na China também, a questão, além da questão do veículo autônomo, os drones, por exemplo, que você faz um pedido aqui de uma determinada comida ali, de um determinado lanche, ele vai lá te entrega com um tempo assim absurdo de rápido, né? Que hoje aqui no Brasil você faz o pedido de uma pizza, de uma comida, você leva aí talvez um tempo que é considerável, né? Então, eu acho que tem espaço, né, para a indústria 5.0 sim, mas vamos lá, peraí, tem que vir uma coisa aí talvez mais nova do que o que a gente já está experimentando, que é essa questão da inteligência artificial, que inclusive até a gente pode citar que não é tão novo também, né, Heitor? Porque se a gente pensar na inteligência artificial, nas próprias mídias sociais a gente já via inteligência artificial sem o que a gente vê hoje dos assistentes, essas LLMs aí da vida. Na verdade, eu acho que isso confunde muito, né, cara, essa questão do machine learning aí com inteligência artificial, né? Sim. Porque a partir do momento que você conseguiu pegar a inteligência artificial e ramificar ela demais, aí trazer isso pro público, esse negócio ficou muito em evidência, mas é uma coisa já bem antiga, né, na verdade. A gente experimentava isso nas mídias sociais, né? Você, por exemplo, estava aqui conversando, igual nós estamos conversando, falava de um determinado produto, de uma determinada coisa, depois começa a aparecer, você fala, mas peraí, eu só comentei, o negócio já está aparecendo. Então é uma coisa que não é nova. Ela já existia, né? De uma forma diferente, e hoje a gente está vendo aí o que está vindo aí, essas inteligências artificiais aí, como por exemplo o ChatGPT, aí depois veio o pessoal lá da China lá com o DeepSeek, aí tem os caras lá com o Perplexity, o Grok, tem um e tanto, vai, já tem um tanto já, né? É lógico que são inteligências artificiais ainda estão sendo treinadas, né? Estão sendo treinadas, mas que é um mundo aí, é um universo novo. Sim.
Na verdade, eu acho que hoje, com esse acesso facilitado, né, que você tem de pagar uma mensalidade, você ter um acesso ali para um IA um pouco mais avançado, eu acho que isso aí é o grande aprendizado, né? Sim. Eu gosto sempre de citar, em várias conversas que a gente citou IA aqui, eu cito o exemplo dos meninos que vieram aqui, do Ângelo, né? Eles estão desenvolvendo um serviço lá, né? Ele presta um serviço, e dentro desse serviço que ele presta, ele está treinando uma IA para poder ajudar na análise de dados lá, de acordo com o que eles fazem. Ele falou assim, a gente não tem um histórico de realizações registrado, né? Que a IA possa servir como base de referência, mas a gente está treinando. Então, eles fazem perfuração, e sempre quando eles fazem perfuração lá para poder fazer análise do solo, aquela coisa toda, eles fazem análise previamente, aí eles falam assim, a gente conseguiu fazer um rastreamento do solo aqui, acha que vai ter isso. Fez a perfuração, viu que bateu certinho com o que a análise indicou ali, eles mandam aquilo ali para a IA. Falam assim, isso aqui deu certo na análise nossa, vamos mandar para a IA, que isso aqui agora vai servir de parâmetro para ela poder utilizar nas análises futuras, né? E isso foi um processo que eles começaram de forma até recente, mas que hoje a IA ela já é quase tão confiável quanto um engenheiro, né, atuante ali no local. E falou assim, em vários casos ela ganha da gente. Né? Muitas vezes a gente consegue fazer análise, mas hoje ela já consegue fazer análise com muita eficiência. Exatamente. De toda forma, de todo jeito, ela precisa de alguém poder operar. E precisa de alguém poder conferir os dados, porque tem pontos ali que ela ainda erra bastante por causa de alguma coisinha que não bateu certinho. Mas ainda precisa do humano ali na frente da máquina para poder ser a referência, né, de fato. É exatamente eu acho isso que é o ponto principal, né? Eu acho que é exatamente isso. E respondendo ainda essa sua pergunta, se nós estamos caminhando para a indústria 5.0, é que se a gente caminhar para essa indústria 5.0, eu acho que a gente ainda vai ter essa relação homem-máquina de uma forma ainda muito nítida, porque você não vai ter condições de, por mais que tenha essa questão aí dessas ideias conspiratórias de que o humano, a máquina vai vencer o humano, mas eu acho que tem que ter o humano atuando de alguma forma para poder ser uma aliada, na verdade, né? Então, a gente tenha todas essas ferramentas para nos auxiliar nos processos. Outro dia, até achei interessante, eu estava comentando na sala de aula, né, sobre a questão aí da aula de informática, e aí um aluno me perguntou se poderia utilizar o ChatGPT para poder fazer alguma coisa. Eu falei, a ferramenta está aí, né, Heitor? Por exemplo, imagina quando o cara criou a calculadora. Nossa, por exemplo. Senhora. Deve ter sido uma revolução ali e tal. É a mesma coisa hoje em dia a utilização dessas IAs, né? Então, eu acho que o grande problema é você utilizar a ferramenta sem saber o que você está fazendo. Sim. Né? Então, eu respondi exatamente assim, não, você pode utilizar, a ferramenta está aí, pô. Ela foi feita para ser utilizada mesmo, né? Só que você tem que saber o seguinte, você tem que discernir, conseguir discernir o que pode estar certo ou o que talvez não pode estar tão certo, porque ela é uma inteligência que ela é artificial. Sim. Né? Olha o nome. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Você pode utilizar desde que você saiba o que você está fazendo. Porque eu já peguei algumas respostas do ChatGPT, por exemplo, errada. E né? Coisas, então, às vezes, simples. Simples. Às vezes, coisas simples. Né? E assim, aí eu vou lá, mas isso aqui e tal, e lá você tem razão. Porque ele nunca não vai te deixar na mão, né? Ele nunca vai te deixar sem te dar uma resposta. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu comentei com os alunos, assim, você pode utilizar, sim, a ferramenta, desde que você saiba, né, que ela pode estar suscetível ali a um erro, enfim. Então, tem que ter calma nessa hora para poder utilizar a ferramenta, né? Então, é mais ou menos isso que eu comento com os alunos aí, que ainda vai ter mesmo essa interação do homem com a máquina. Sim. E que conselho que você daria para jovens engenheiros que vão ter que lidar com a indústria 4.0 aí ao longo da carreira? Cara, a primeira coisa é estudar, sabe? Procurar, se informar, porque, como eu disse, é uma coisa que está, assim, num processo evolutivo muito rápido, sabe? Então, se você estiver sempre antenado às coisas, saiu uma tecnologia nova aqui, você vai lá, pesquisa, tenta ler assuntos sobre aquele assunto ali envolvendo a indústria 4.0, se estiver inserido nesse contexto ainda, né? Então, eu acho que tem que ser essa questão de se informar. Mesmo que, por exemplo,
não, formei agora, na década de 20. Eu tenho que pensar que na década de 30, talvez o que eu aprendi em 2020 não vai nem existir. Foi o meu caso, cara. Sim. Eu formei ali nos anos 2010, 11, 12. Já comecei até a dar um bug já de tanto tempo. Então, eu formei ali nos anos 2010. Já tem coisa que hoje não existe. Sim. Lá atrás. Sabe? A telefonia, por exemplo, hoje é totalmente diferente. É uma questão da área, da nossa área da elétrica, por exemplo, na telecomunicações. Que era GSM, o negócio tinha nada a ver com o parâmetro de hoje, né? Que é hoje. Né? A Sim. questão de... a tecnologia do celular, por exemplo, ela começou com 2G, 3G, hoje 5G, né? Que a gente já está falando assim, era um dos gargalos aí para a utilização dos veículos autônomos. Né? Então, pensa que o que eu vi lá atrás, hoje está completamente novo. Então, assim, se eu não procurar evoluir de lá para cá, eu vou ficar enrolado. Eu tô enrolado. Não, imagina a década de 90, cara. Nossa. Cara que formou em 90 e vai atuar hoje. Sem aprimorar, sem atualizar. Não tem como. É difícil, né? É muito difícil. Então, a dica que eu dou é essa. Procurar sempre se atualizar. E aí, cara, não é só na área da engenharia, não. É qualquer área. Você pensa em um médico hoje. Sim. Cara, nós estamos falando da questão aqui de robótica. Eu acabei de ver esses dias na mídia. O médico fez uma operação com um robô. Estando em São Paulo, um paciente lá no Rio Grande do Sul, cara. Sabe, assim, com uma precisão muito maior do que se fosse ele lá, né, atuando. Então, assim, veja como que isso é legal. Na área da medicina. Tá incrível. Né? Então, unindo essa relação do homem e máquina, né? Um rapaz foi operado lá no Rio Grande do Sul com um médico aqui em São Paulo, né? Então... é um negócio que, assim, é muito interessante essa área, mesmo que a engenharia utiliza outras áreas também, como, por exemplo, da medicina. Nós tivemos um caso também do pessoal que estava lá em Dubai, operou um cara aqui no Brasil e acho que até entrou pro livro do Guinness Book. Olha pra você ver. Então, assim, a gente tá vendo aí que mesmo em outras áreas, né? Eu acho que a indústria 4.0, cara, é um exercício para nós, pra gente aprimorar a nossa excelência com as coisas, sabe? Sabe por quê? Porque, igual a gente falou dos médicos aí, dos... né? Vou dar um exemplo aqui que a gente sentou numa roda de conversa e falamos outro dia, dos psicólogos, né? Tinha um amigo meu que ele está estudando psicologia e ele fazendo uma forte crítica ali ao pessoal que tem utilizado, é uma vertente hoje, de se utilizar muito o chat GPT para poder fazer atendimentos psicológicos, de fato. A pessoa pede o chat para poder atuar como psicólogo e faz como se fosse um atendimento com ele mesmo. E muitas vezes, né, as pessoas, o retorno que elas dão pro atendimento que o chat GPT deu para elas é um retorno positivo. Aí esse amigo meu colocou, falou assim, isso é um absurdo. Então, eu falei, cara, é um absurdo realmente, eu não acho que a pessoa tem que usar uma inteligência artificial para poder fornecer para ela o atendimento a nível, né, de um profissional. Só que se a pessoa acha aquele atendimento bom, ou é porque ela nunca teve acesso a um atendimento de verdade, ou então porque o atendimento a qual ela teve acesso não foi efetivamente bom. Exatamente. Então, quem não foi capacitado de fato foi o profissional que atendeu. Exatamente. Né? Então, assim, é igual eu falei, é um exercício à excelência nossa enquanto profissionais para podermos ser cada vez melhores. Né? Então, acho que isso aí é um fator preponderante que fica aí também. E para a gente terminar, uma frase, o que a indústria 4.0 representa para o futuro da engenharia? Cara, transformar dados em alguma coisa que seja eficiente e a tecnologia para gerar valor, sabe? Porque tem uma frase que eu gosto muito do Belchior, né, eternizado na voz dele, Elis Regina, que ele fala o seguinte, que o novo sempre vem, né? E a gente tem que estar preparado para esse novo, porque a gente pensa no seguinte, nós vimos toda essa evolução acontecer e se nós não estivermos preparados do ponto de vista, assim, não só de aprendizado, de qualificação técnica, mas também psicológica, no nosso dia a dia com a família, em casa, Sim. no dia a dia, né? Eu acho que vai muito nesse sentido, assim, tudo que a gente conversou aqui nesse podcast hoje,
sabe? Então, estarmos bem psicologicamente falando, pensar sempre em Deus em primeiro lugar. Eu acho que uma das coisas que nós, como seres humanos, temos que pensar, independentemente de qualquer coisa no mundo da IA, da robótica, da automatização de processos, é exatamente que nada disso seria possível sem a intervenção de Deus nesses processos. Então, eu acredito que estar preparado para que o novo sempre vem, como diz o Belchior. Então, é com isso que eu termino esse nosso podcast. Muito obrigado pela participação, meu amigo. Eu que agradeço, Manda um abraço pro Janine, por favor, viu? Pode deixar, eu vou mandar. Acabamos de descobrir aqui que esse é irmão da minha professora lá da 6ª série. Já tem um tempinho já, mas manda um abraço para ela lá. Pode deixar. E, pessoal, só lembrando vocês que esse programa ele acontece numa parceria entre a Centopeia, que é a Associação, né, dos Profissionais de Engenharia e Agronomia do Centro de Minas, em parceria com o CREA. No mais, fiquem todos com Deus e um grande abraço. Valeu. Valeu, tamo junto.